Então, eu quero primeiramente agradecer a Vânia e a Priscila por ter aceitado o nosso convite, obrigada. E, e eu gostaria de apresentar a clínica social, que é a Clínica Social Maria Zineide Monteiro, que organiza a roda de conversa, que vem organizando rodas de conversa, inclusive eu acho que a Vânia veio enquanto era presencial, né? E quando, 2017, 2018, por aí. 19. 2019? Tá. Então, deixa eu pegar aqui minha colinha. Então, primeiramente, boa noite a todos. E antes de iniciarmos a roda, eu gostaria de apresentar a Clínica Social Maria Zeneide Monteiro, que atualmente quem está na frente da coordenação sou eu, Clarissa, né? E a Jaqueline, que não pôde estar aqui hoje. A clínica Maria Zeneide Monteiro começou como Clínica Vida em Movimento, e foi criada em 1995 e passou a ser a Clínica Maria Zeneide Monteiro em 2019, homenageando a Maria Zeneide, que foi uma trainer e mestre de análise bioenergética, esquizoanalista, né? E o que mudou nessa clínica é que a gente começou a fazer uma clínica realmente social, no sentido de que pensar como que a gente pode incluir a diversidade, né? Como que a gente pode repensar a prática, né? Nossa prática clínica, e como que a gente pode também oferecer algo à comunidade, tanto de informação como atendimentos clínicos, né? Atualmente a gente só atende grupos, né? Que é exatamente para a gente trabalhar com os encontros, com o estar junto, com o coletivo, com a escuta, né? E as rodas de conversa, elas vêm acrescentar no sentido de uma educação, de uma informação para pensar esses temas, né? Tanto temas contemporâneos, né? Mas como que temas também que dizem das questões das relações raciais, que dizem sobre questões da mulher, enfim, as diversas questões que a gente precisa estar atento, incluindo na nossa prática, no nosso consultório, na nossa clínica, nas nossas conversas, né? E, enfim, como tirar isso do campo, né, do não dito, né? E como que a bioenergética também pode se transformando, né? Uma bioenergética com a nossa cara, né? Com a nossa cara, que eu digo, a cara com as múltiplas, não é nossa cara, né? Com as múltiplas, né? Com os múltiplos jeitos e individualidades que existem, né? Enfim, eu queria que quem participasse da clínica, eu acho que social, pudesse se apresentar, né? Porque eu me apresentei como coordenadora, mas a nossa clínica ela é muito múltipla, né? Todas as decisões são tomadas no coletivo, então a gente se trabalha enquanto grupo também, o tempo todo se trabalhando enquanto grupo e pensando enquanto grupo em como formar uma clínica realmente diversa, né? Na nossa construção mesmo como terapeutas. Então, eu gostaria de quem participasse da clínica pudesse falar um nome e o que faz, né? O que está fazendo. Bem, eu sou Ana Lúcia Faria, eu sou supervisora e participo das reuniões da clínica também. Sou a Lucineide Vasconcelos, sou supervisora e também participo das reuniões da clínica e vejo que é um trabalho grande que vem sendo feito na clínica, um trabalho muito bonito, bem importante. Meu nome é Silvana, sou aluno da formação da SOBAB e participo da clínica nos grupos de movimento e faço grupo de acolhimento com a Ana Lúcia. Esqueci de acolhimento.
Oi, boa noite. Boa noite, Maria. Vai lá, Yolina, pode falar. Não, eu vou falar outra coisa, não vou falar disso. Tá bom. Eu queria falar. Então, eu faço parte da clínica, né? E sou facilitadora do grupo de movimento. Terapeuta, né? Terapeuta demais. Bom, também temos, né, a Lina, que é presidente da SOBAB, também que tem grande influência nisso tudo também. Temos a Lorene, a Marilza também, que é uma participante ativa de outras formas aí, né, Marilza? A gente está falando de quem participa da clínica, tá? Eu sou participante ativa, gostei. Eu não sou membro ativo. É uma participante ativa. Participante ativa eu sou. Está sempre presente, perguntando como que tá. Porque nós denominamos membro ativo os trabalhadores, as trabalhadoras e os trabalhadores da clínica, para diferenciar. Prazer ver vocês aqui, viu? Especialmente a Priscila e a Vânia. Boa noite. Então, eu queria agradecer muito a presença da Vânia e da Priscila, que vem enriquecer aqui a nossa roda de palestras, com temas tão importantes, sobre a questão da mulher, né? da agressividade contra a mulher, da agressão contra a mulher. E, por coincidência, hoje à tarde, eu estava assistindo um programa natural falando sobre o mundo animal. Eu ouvi uma coisa que eu nunca soube, eu não sei, talvez a minha ignorância, se vocês sabem disso. Eles estavam falando sobre os macacos da África, lá, um tipo de macaco. E aí, as mães dos macacos privilegiam os machos, sempre. Porque o cara lá, que é o estudioso de macaco, diz que é porque eles depois têm que sair, ir embora, então elas acham que eles são os primeiros a tomarem o leite da macaca e depois as fêmeas, porque as fêmeas vão ficar o tempo todo. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus, até no mundo animal tem uma diferença entre o macho e a fêmea, entre o homem e a mulher. Eu fiquei pensando nisso, né, para entender essa questão que a gente vive tão significativa dessa agressividade contra a mulher. Quer dizer, que lugar, quer dizer, que a gente vive nesse mundo. Então, agora eu passo a palavra para vocês. Não, pera, calma, a gente tem que apresentar, a Ana Lúcia vai apresentar, mas boa, Eulina, eu acho que já começou a roda, né? Agora é minha vez. Bom, durante o ano, no começo do ano, né, a clínica foi pensando em várias rodas, o que a gente privilegiaria, porque as rodas acontecem cada 2 meses, né? E a gente sentiu que vinha desde o ano passado um aumento, né, de abuso e de violência contra as mulheres brancas, negras, trans, de uma forma muito quando começou a pandemia, né? E que isso foi crescendo, o feminicídio, então a gente elegeu, né, poder estar falando sobre isso, e na hora que a gente foi pensando violência, mulheres negras, brancas, trans, veio o nome da Vânia e da Priscila, né? Bom, a gente sabe que essa relação de empobrecimento e desigualdade, que é o que a gente vive desde sempre no nosso país, né? Ela é causa, né, da violência, né? A gente queria também poder estar vendo um pouco essa diferença entre a violência entre mulheres negras e brancas, né? E também a gente queria avançar em algumas questões que a gente tem no campo privado, né, principalmente a violência contra a mulher,
Porque se a gente entender o pessoal como político, né, quer dizer que tudo que a gente faz, as pessoas, eu não faço política, né, qualquer ato é político, porque o ato implica um posicionamento, então se eu me posiciono assim ou assado, é uma posição política, né? Mas quando a gente assume, né, o pessoal como político, aí a responsabilidade passa a ser de todos nós, né? Bom, nós fomos conversando um pouco, eu vou olhar aqui, que a gente foi pensando o que é um relacionamento abusivo, o que é violência para você. Violência são apenas as ações consideradas criminosas? E como ficam, então, as violências invisíveis, né? E são invisíveis para quem e a quem servem, né? E quais as possíveis roupagens da violência na clínica e de que forma podemos criar brechas e abrir novos caminhos? Sim, porque quando a gente pensou, né, violência não é amor, mas a gente aí pensou, vamos falar da clínica, das desigualdades na clínica, por isso, Priscila, pensamos em você, né? Como que a gente podia estar abarcando tudo isso, tá? Então, ainda que em aparente conforto que a gente vive, todos pagamos um alto preço para sustentar a violência sistêmica que vivemos, né? Então, o que a gente, agora eu vou apresentar as meninas, mas o que a gente gostaria que elas pudessem, cada uma vai falar 20 minutos, mas que a gente pudesse depois estar acrescentando com perguntas, aproveitar bastante a Vânia e a Priscila, né? Bom, a Vânia, como as meninas já falaram, deixa eu chegar aqui na colinha, 21, depois a data. Ela é nossa conhecida, ela já esteve numa roda, que nem sei se chamava roda, né? No primeiro semestre de 2019. Ela é socióloga, ela é consultora da ONU Mulher, defensora dos direitos humanos, ela é consultora especializada em políticas de enfrentamento à violência de gênero contra mulheres. Tem um livro escrito em conjunto com outras pessoas, pensando na questão Brasil, Peru, e não me lembro outro lugar, ou só aqui no Brasil, né, Vânia? Depois você fala desse livro, né? A Priscila é nossa amiga também, né, onde a gente encontra em vários lugares. Ela é da Libertas, né? E Priscila Gadelha Moreira, né? Ela é supervisora e psicóloga clínica da Clínica Libertas, né? Ela é CBT em análise bioenergética, redutora de danos, trabalhou muito por nós, não no nosso estado, mas em Pernambuco, no Conselho Regional de Psicologia. Então, ela é bem ativa, não só nas causas, mas por todos nós, né? Porque eu digo que quem vai para o Conselho Regional trabalha por todos nós, né? Bom, eu acho que tá bem, podemos começar. Eu acho que podemos começar com a Vânia, 20 minutos, Vânia, tá bem para você? E depois aí a gente segue. Vocês forem pensando em questões, vão escrevendo no chat que depois fica mais fácil, tá bem? Então, Vânia, a palavra é tua. Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou vendo alguns rostos aqui que eu me lembro ainda de ter visto em 2019, naquela visita presencial. E agradeço muito pela oportunidade também de dialogar aqui com Priscila, né? A gente já fez um bate-bola antes e foi muito, muito legal, muito estimulante. E tenho certeza que hoje também vai ser muito bom para aprender muito também, né? Ainda mais com essa proposta da clínica, né? E a experiência que vocês têm também no contato com a violência, né?
eu não tenho esse contato, né? Eu não sou uma pessoa que está na linha de frente, digamos assim, mas uma das provocações, talvez, que tenha saído desse bate-bola que a gente fez antes, né? Foi isso que a Ana Lúcia falou, da gente sair um pouco dessa zona de conforto, né? Que a gente acaba se colocando quando fala de violência contra as mulheres ou violência de gênero, né? E é uma zona de conforto em que a gente coloca o problema sempre para o outro, né? É uma violência que acontece com as mulheres, né? E aqui, nesse grupo aqui, pelo menos, todas nós somos mulheres, né? E nós nos colocamos sempre fora, né? Como pessoas que não sofrem esse tipo de violência, que nunca sofreram e que provavelmente nunca sofrerão, né? Porque somos privilegiadas, ou porque temos muita consciência sobre o que é a violência, sobre o que são relações de gênero, e que, portanto, estamos protegidas de sofrer esse tipo de violência. E uma forma, então, importante da gente quebrar essa zona de conforto é a gente também se colocar, né, no lugar dessas mulheres, né, nos colocar junto com elas, e reconhecermos que a violência de gênero ela pode afetar e ela afeta, né, todas nós. Todas nós sofremos algum tipo de violência de gênero ao longo da vida, quer tenhamos reconhecido ou não, né, quer tenhamos condições de reconhecer ou não, ela está presente porque ela tem a ver com a forma como nós somos constituídas como sujeitos, né, como somos reconhecidas como sujeitos na sociedade e no tempo em que estamos inseridas, né? Então, essa é a primeira quebra, né, que a gente tem que fazer, é sempre pensar as mulheres não como as outras ou como aquelas que são vítimas, mas pensar que a gente também sofre, né, essa violência, que nós precisamos aprender a reconhecer essas formas de violência e lidar com elas. A outra coisa que eu fiquei pensando bastante para hoje, né, passei a tarde toda lendo e procurando coisas aqui, a gente vai passando de um livro para o outro, de um texto para o outro, né? Tudo parece muito interessante, e no final das contas você descobre que você não tem uma fala estruturada, né? Mas a outra coisa que eu queria justamente compartilhar com vocês é o que a gente chama de violência, né? O que é violência? Eu vou chamar aqui de violência de gênero, mas a expressão que a gente tem usado mais hoje para se referir a esse tipo de violência contra as mulheres é violência de gênero contra as mulheres, né? Que é para poder trazer os dois marcadores, né, conceituais importantes que vão definir o problema, não só o conceito, mas o problema político. É uma violência que tem, como a Ana Lúcia já falou, uma causa que é uma causa estrutural, né, que está baseada em desigualdade de poder, né, que tem como causa a desigualdade de gênero, a distribuição do poder entre o masculino e o feminino, a desigualdade racial aqui no Brasil, né, estrutural também da nossa Constituição como Estado, e a desigualdade econômica também, né, muito marcante, principalmente para o nosso contexto nacional, e agora com a pandemia, então, né, uma situação que a gente vê ainda mais presente, né, enfim, eu fico imaginando que se ela está presente para vocês na clínica, né, como é que ela está presente de um modo geral na sociedade, principalmente para os grupos menos privilegiados, que sequer têm acesso a um atendimento de uma clínica social, né? Não têm acesso porque não conseguem acessar, e não têm acesso porque não conseguem sequer reconhecer que podem buscar um tipo de ajuda como esse, né? Tão desprivilegiados que são, né? Uma camada aí da população, um grupo populacional que sequer pensa que pode ter algum tipo de apoio, né, para poder superar suas dificuldades. Bom, dito isso, né, então é uma violência de gênero porque ela é estrutural e é contra as mulheres porque nós queremos marcar as mulheres, né? Ainda precisamos marcar as mulheres como esse sujeito
que nas relações sociais é aquela que mais sofre um determinado tipo de violência. Independente dela ser branca, negra, indígena, né, da nacionalidade que ela tenha, da sua condição social, quando nós olhamos para a violência e como ela se distribui na sociedade, existem algumas formas de violência, existem alguns contextos e formas de relacionamento em que a violência está instalada, em que a violência ocorre, e que ela afeta muito mais as mulheres do que os homens. E a violência nas relações domésticas, familiares e nas relações de afeto, ela é uma violência que é nitidamente uma violência de gênero contra as mulheres. É um fato hoje que nós conseguimos documentar, nós temos dados, temos números, e que mostram essa evidência. Não há como dizer, é muito frequente quando a gente fala da Lei Maria da Penha, né, uma lei que protege só as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, os homens automaticamente reagem dizendo, nós também queremos uma lei, né? Cadê a lei do João da Lapa para proteger, já que tem a Maria da Penha? Nós também queremos uma lei que proteja os homens. Mas é evidente, quando a gente bota isso em números, que a lei ela foi necessária porque na vida privada as mulheres sofrem mais violência. Não só as mulheres adultas, não só na relação íntima de afeto, mas as mulheres em todo o seu ciclo de vida. São as meninas que sofrem mais violência sexual, que sofrem mais violência física, que têm menos acesso a direitos, né, como os macacos que a Lina mencionou. As meninas na nossa sociedade também, elas vão numa disputa, né, na precariedade. Quem vai ter menos acesso a alimento, à educação, à segurança, à saúde, serão as meninas em detrimento dos meninos. As mulheres também, né, se a gente avançar na faixa etária, as mulheres idosas também sofrem determinadas formas de violência e negligências, né, que são mais marcantes do que aquelas que são sofridas pelos homens. Então, esse fato ele é incontestável. Existe uma forma de violência que afeta as mulheres que é caracterizada pelo seu gênero, né? É caracterizada pelo fato de que somos mulheres. Mas essa compreensão, ela é uma compreensão relativamente recente para nós, né? Para pensar Brasil, né? Se a gente pensar como movimento mundial também. São 40 ou 50 anos se começou a reconhecer que determinados comportamentos em relação às mulheres são violência, e que precisam ser assim nomeados, e que precisam de uma resposta para esses comportamentos, que seja uma resposta dada pela sociedade, que não é um problema individual, que não é um problema da relação entre o casal, mas é uma relação que é respaldada por um conjunto, né, de códigos morais, culturais, por interesses econômicos, por fatores históricos, por fatores políticos, e que fazem com que as mulheres, então, sejam submetidas a todo tipo de dominação, de exercício, né, abusivo do poder e da violência na sua forma mais extrema, como o homicídio, né, hoje nós temos o conceito, né, e temos no Brasil um tipo penal, que é o feminicídio, que é a violência contra a mulher, o homicídio da mulher em razão da sua condição, né, feminina, mas também as formas menos graves, digamos assim, né, se a gente quiser criar aí um espectro, né, as suas formas menos graves das humilhações, do menosprezo, das intimidações, das ameaças, do controle, do cerceamento, né, da liberdade, do controle patrimonial. São formas de violência também que são atravessadas, né, pela desigualdade de gênero e que cabem todas dentro desse grande espectro disso que hoje nós chamamos de violência. Mas, por ser um reconhecimento recente, né, nem todas essas formas elas estão claramente definidas, nem conceitualmente, né, nem para o campo, né, digamos, das ciências humanas ou para o campo da psicologia, nem para as ciências jurídicas. Então,
nem toda forma de violência encontra uma tradução nas leis, nem toda forma de violência encontra uma forma de sanção, né, penal, e nem toda forma de violência encontra uma expressão ou um canal de resposta que esteja numa política pública. Então, por mais que a gente cobre a responsabilidade do Estado em proteger as mulheres, né, em promover os direitos humanos das mulheres e reconhecer o seu direito a viver sem violência, nem toda forma de violência que hoje nós nomeamos como tal, ela encontra essa possibilidade de ser nomeada, né, e encontrar um lugar dentro de uma resposta institucional, seja no campo do direito, seja no campo da saúde, da assistência, da educação, né, ou qualquer outro campo da política pública que nós possamos ou que nós devemos acionar para poder dar uma resposta a essa violência. Isso tem trazido para nós, né, essa diferença entre reconhecermos vários tipos de comportamento como comportamentos violentos, não termos uma classificação ou uma definição muito precisa para aquilo, né, o que aquilo significa, e o tipo de resposta que nós queremos para essa violência, tem causado, né, uma certa confusão para nós que trabalhamos, né, como eu trabalho com a implementação da política pública, porque muitas vezes a gente se vê pressionado a tentar encontrar resposta a qualquer custo, né? Nós temos que colocar aquele problema da violência em algum lugar, porque nós já nomeamos, nós já dissemos que essa violência existe. Então, não fazer nada em relação a ela significa que estamos sendo negligentes em relação a essa violência. Precisamos acomodar a resposta para aquilo em algum lugar, né? Mesmo sem ter o tempo necessário para isso, mesmo sem ter as ferramentas necessárias para essa classificação, o importante é ter a resposta. E a resposta que nós temos dado tem sido aquela que também é a mais fácil, porque ela já é uma resposta mais conhecida, já é mais consolidada, é um caminho já mais consolidado, que é justamente a resposta da denúncia, né? Dizer para as pessoas que nós precisamos, diante de uma situação de violência, criar canais de denúncia para que elas possam acessar a polícia, o sistema de justiça, para que esse possível autor da violência, esse agressor, seja reconhecido e seja devidamente punido pela violência que ele cometeu. E essa é outra zona de conforto que a gente precisa mexer com ela, né? Porque nem toda violência ela vai encontrar uma boa resposta no sistema de justiça. Mesmo que a gente crie novas leis, mesmo que a gente crie novos tipos penais, que a gente altere as penas que já são aplicadas para aqueles crimes que já existem, né? A resposta que as mulheres precisam quando estão passando por uma situação de violência, não necessariamente a resposta que vai ser dada pelo sistema de justiça. Para ela, para a solução do problema que está sendo vivido. E não será nunca a resposta suficiente para uma situação de violência de gênero, porque nós estamos falando de um problema que tem como causa uma desigualdade que é estrutural. E o sistema de justiça, né, e o direito penal, pela sua natureza, ele consegue dar uma resposta para aquilo que é a consequência só, né? Para o ponto final, é a violência que já aconteceu, que vai chegar ao conhecimento do sistema de justiça. O que veio antes não é tratado por ele, porque ele não tem essa capacidade. Ele não tem nem capacidade de agir preventivamente para evitar que essa violência ocorra, a não ser, né, por essa aposta no poder simbólico que as leis e que a punição têm, né? Que a punição ela vai funcionar aí como algo que vai dissuadir um agressor de praticar novas agressões ou dissuadir um outro, né, que nunca agrediu, que nunca ameaçou, para que ele não faça com medo de ser punido. É uma aposta que a gente faz como sociedade, né? Que as pessoas vão conhecer a lei, vão ter respeito pela lei, vão ter respeito por esse sistema de justiça e vão deixar de praticar, então, crimes, né, para não sofrer com a aplicação desta lei. Mas essa resposta ela é insuficiente porque ela não dá conta
dos danos que essa violência causa para essa mulher, né? E de tudo o que acontece no entorno de um ato de violência, seja uma ameaça, seja uma intimidação, seja uma agressão física, a violência sexual, tudo aquilo que acontece no entorno da vida dessa mulher, né, todas as relações que essa mulher também vivencia na sociedade e que ela leva consigo o efeito dessa violência que ela sofreu, né? Então, acaba afetando a sua capacidade, as suas habilidades, né, para estabelecer outras relações mais saudáveis, para ter relações saudáveis no trabalho, na escola, né, em outros grupos sociais que ela participe, que ela possa se desenvolver com o seu potencial ali de trabalho, para ter uma autonomia financeira, né, para poder romper com relações violentas nas quais ela esteja inserida, que ela possa constituir uma família e que essa família possa também ser, né, um núcleo familiar não todo atravessado por essa violência, mas que ela possa também propiciar outras experiências de relacionamento não violentas, né? Reconstruir relações não violentas. Essa resposta não passa pelo sistema de justiça. Essa resposta ela precisa passar por outros campos de intervenção, pelo apoio de outros profissionais, onde há a psicologia, né? Esse atendimento psicossocial, o atendimento da saúde, são campos e são políticas que são fundamentais para que a gente possa ajudar as mulheres, né, e que a gente possa construir, né, novos entendimentos sobre como sair da situação de violência. Como evitar que ela, por um lado, se repita e evitar que as sequelas, as consequências daquela violência se perpetuem para essas pessoas, né, para que, de fato, você tenha um processo de superação, né, nessa situação. Mas, como eu falei, todo esse entendimento ele é muito recente, né? Se a gente pensar que são 40 anos em que a gente começa a ouvir falar que um homem que assassina a sua companheira e que ele fez isso por amor, né? Ele fez isso porque ele gostava demais, ele fez isso porque ele não conseguia imaginar a vida sem aquela companheira, então ele mata ela. Faz 40 anos que a gente começou a ouvir isso, né? É um tempo muito curto para que a gente possa processar isso numa transformação social, né, de fato, né? Uma transformação que seja duradoura e uma transformação que a gente consiga enxergar, né, os seus frutos, transformando relações e transformando a forma como as pessoas conseguem se colocar nas relações, né, nas relações sociais. Então, isso, quando a gente coloca o título, né, nesse encontro, Violência não é amor, eu fiquei pensando o quanto ele era um título, ao mesmo tempo, sintético, né, trazendo as desigualdades, né, na clínica, o quanto ele era sintético, o quanto ele era relativamente simples, né, trazendo uma ideia até, hoje a gente pode até dizer um pouco ingênua, de dizer, bom, é claro que não é amor, a gente já sabe, né, a gente já sabe que um tapa dói, né, o tapa não é por amor, ele dói, ele é violência. Mas, ao mesmo tempo em que ele pode parecer simples, a ideia pode parecer simples, na verdade, a linha que separa violência de amor, ela não é uma linha clara, né? Ela é um grande emaranhado que separa violência de amor. Por quê? Porque, apesar de tudo que nós fizemos nesses 40 anos, né? De tudo que se aprendeu, de todas as evidências que nós temos das violências, da forma como nós a nomeamos, das políticas públicas que nós criamos, da lei, etc., apesar de tudo isso, nós não conseguimos ainda fazer essa mudança, né? Que é uma mudança de fato, ter uma sociedade que reconhece que violência não é amor,
e que consegue, né, na educação, que consegue em todas as expressões culturais, inclusive, né, ensinar para as mulheres e ensinar para os homens que as relações elas têm que ser construídas de uma forma respeitosa e não com base na dominação, e não com base no controle, e não com base na violência. Então, ainda hoje, dizer para uma mulher que violência e amor não se confundem, ainda é algo que causa estranhamento, porque para muitas mulheres ainda é muito difícil fazer essa separação, porque foram educadas para suportar todo tipo de comportamento, principalmente numa relação afetiva, né? Todo tipo de comportamento, seja ele abusivo, seja ele violento, né? Uma violência extrema, porque ela foi educada para isso. Foi isso que ela ouviu a vida inteira, né? Ela tem que suportar, porque ela tem que cuidar daquele casamento, ela tem que cuidar daquela família, né? Ela é o sustentáculo da família, ela com o seu comportamento, com o seu amor incondicional, que vai, na verdade, conseguir mudar este homem que é violento porque ele é imaturo, porque ele é agressivo, porque ele tem vícios. E é a mulher que vai ser a grande salvadora dessa relação. E isso é muito forte ainda, né? É muito presente, né? Não é algo incomum quando a gente ouve ou lê relatos sobre violência. É o silêncio que as mulheres ainda carregam quando sofrem violência. Como esse tema ele ainda é tabu na sociedade, embora a gente ache que a gente fala livremente sobre ele, né, e que qualquer mulher que sofre violência tem coragem de falar sobre aquilo e admitir essa violência. Não é verdade, né? Ele ainda é um tabu. Nós ainda temos aí um longo trabalho pela frente, né, para conseguir superar, né, ou desembaralhar essa linha, né, e de fato vai construir algumas separações. A outra coisa que eu só queria pontuar aqui, né, que já está dando meu tempo, é que ainda Vânia, mas pode ir mais 10 minutos, porque nós estamos em poucos, então eu acho que dá para você ir mais 10 minutos tranquilo, com tranquilidade. Nem tenho tanto assim para dizer. O que eu ia dizer é, nessa linha do nomear, né, de nomear a violência, de fazer a separação entre violência e amor, de reconhecer as mulheres, né, como sujeitos de violência, nos reconhecermos, né, como sujeitos de direitos e como pessoas que sofrem violência. E nesse processo de construção e reconhecimento da violência como um problema social, né, aqui no Brasil, nos anos 90, nós passamos a trabalhar com uma categoria para nomear essas mulheres, que chamar as mulheres não de vítimas, né? Porque a vítima é uma categoria jurídica. E a vítima, ela normalmente é passiva, né? Se ela é vítima de violência, alguém tem que fazer alguma coisa por ela. Então, nos anos 90, os movimentos feministas aqui no Brasil começam a trabalhar com a categoria de mulheres em situação de violência, trazendo a ideia de que a violência que é sofrida, ela é algo transitório, né? Ela pode ser superada, embora ela tenha suas causas estruturais, né? Individualmente. Se você dá os recursos necessários para uma pessoa que vive aquela situação, ela tem condições, então, né, de encontrar um caminho e sair daquela situação, né? Ela consegue superar e transformar suas relações, né? Ao mesmo tempo, além de reconhecer que, então, é transitório, é reconhecer que a mulher ela não é uma vítima passiva naquela história, mas que, tendo os instrumentos necessários, inclusive as informações necessárias, né, o acesso ao conhecimento, que ela pode se colocar como um sujeito
ativo na sua própria história, como um sujeito de direitos, né? Então, reconhecendo que leis políticas que possam existir são leis e políticas que ela pode acessar, né, a seu favor e para que ela consiga, então, sair daquela situação. Esta formulação ela é uma formulação que nós temos aqui no Brasil, em outros países se trabalha muito com a ideia de mulheres vítimas ou mulheres sobreviventes da violência, né? Mas aqui foi forjada essa ideia, né, da saída da violência, da saída da situação de violência e deste reconhecimento como um sujeito de direitos, né? Foi muito importante nos anos 90, foi uma mudança de paradigma importante, né? Inclusive para se ter uma resposta diferente para a política pública que estava muito focada na criminalização da violência, mas reconhecer que essa violência ela é uma violação de direitos humanos. Se nós damos informação para as mulheres, elas, né, com o tempo, elas vão processar essa informação e vão ser, então, capazes de reconhecer a violência, reconhecer que existem leis e políticas e, principalmente, se sentirem, né, empoderadas, se sentirem fortalecidas e conscientes de que elas podem acionar essas leis e essas políticas, né, para ajudar na sua saída da situação de violência. E essa também é uma condição importante para a gente trabalhar, né, operacionalmente. A importância de que, quando a gente atende uma mulher, ou quando a gente trabalha com a formação de profissionais, né, que vão atender pessoas que sofrem, que estão vivendo situações de violência, estão sofrendo violência, e a gente possa reconhecer que o acesso à informação é, na verdade, né, o melhor que a gente pode fazer por aquela pessoa no momento em que ela começa a procurar saída, no momento em que ela começa a enunciar ou tentar entender a situação que ela está vivendo, que nem sempre é clara, né, para ela. Então, dar o acesso à informação, né, dizer o que é a violência, dizer que existem as leis, que existem as políticas, né, e colocar para essas pessoas um cenário, né, pelo qual ela pode transitar e buscar ajuda, é a melhor forma que a gente tem, né, de começar a criar um movimento diferente de interação com as mulheres que estão vivendo essa situação, que estão buscando cada vez mais ajuda, porque recebem muita informação na sociedade, sem que a gente tenha que necessariamente dizer para elas que a próxima porta que ela deve encontrar é a porta de uma delegacia de polícia. Porque o caminho entre aqui e a delegacia de polícia é um caminho muito longo, né? Um caminho de decisões que são decisões muito difíceis. Um caminho cheio de vai e volta, né? Um caminho todo marcado por muita indecisão. E não adianta a gente querer levar ela pela mão pela delegacia de polícia, porque ela vai entrar e vai dar meia volta, ela não vai tomar a decisão que nós achamos que ela deve tomar, né? Ela precisa tomar essa decisão de uma forma mais consciente. Então, um trabalho, né, que seja feito por vocês, para que vocês possam atender, né, bem essas mulheres, ou formar profissionais que possam atender mulheres em situação de violência, e isso vale não só para as mulheres, né, eu acho que pessoas que vivem situações de violência, seja na questão racial ou LGBT, né, as outras expressões de gênero também, o acesso à informação ela é seguramente um caminho fundamental, né? E aí, o acesso à informação ele de certa forma bastante democrático, né? Porque a gente pode encontrar várias formas de comunicar, né? E facilitar para que essas pessoas possam então tomar, né, as suas decisões e tomar consciência sobre o que estão vivendo, né? O que vale para a gente também, né? A gente só é capaz de reconhecer as violências que a gente sofre no dia a dia na medida em que a gente vai se informando sobre elas e vai, né, absorvendo, né, o que isso significa na nossa vida e como ela se manifesta.
Bom, eu não entrei na questão aqui das interseccionalidades, eu sei que a Priscila vai falar sobre isso, mas tudo isso que eu falei, né, tá muito permeado pela questão racial, obviamente. Porque se para as mulheres brancas, né, de classe média, ou não importa aí tanto a questão econômica, né, mas se para as mulheres brancas é difícil se reconhecer como sujeito de direito, para as mulheres negras, então, né, em que isso foi historicamente muito mais negado na intersecção de gênero e raça, nós temos hoje um desafio muito maior, né, de trazer essas mulheres para dentro também da resposta que o Estado pode dar para a violência, que a sociedade pode dar para a violência, com um agravante de que, embora essa violência seja histórica, né, eu falei que hoje nós temos dados e evidências que nos permitem dizer como a violência afeta desigualmente homens e mulheres, e isso a gente tem construído como um campo de pesquisa há 40 anos, faz menos de 10 anos em que nós colocamos no papel o que isso significa quando a gente faz a desagregação dos dados pela questão da cor. Menos de 10 anos, em que a gente começou a dizer, né, olha aqui, vamos comparar o que a violência traz, não só entre homens e mulheres, mas vamos olhar o que ela significa quando a gente olha para mulheres brancas e negras. O que ela significa quando a gente olha mulheres brancas e negras em relação a homens brancos e negros. Onde é que as experiências se aproximam e onde elas se distanciam, né? E existem muitas proximidades e muitos distanciamentos. Mas essa construção social, ela é, então, muito mais recente, né? E por isso muito mais desafiadora, né? Porque ela, quando a gente olha os números, a gente fica completamente estarrecido, né? De ver como é tão escandalosamente maior a proporção de mulheres negras que morrem, que sofrem violência sexual, que sofrem violência física. No entanto, a gente ainda não tem o instrumental necessário para aprofundar o nosso olhar sobre essa diferença e poder dizer onde é que isso tem que entrar na política. Porque a política, ela continua sendo uma política ainda muito seletiva na forma como ela é aplicada e para quem ela responde, né? Ela ainda não está permeada por essa questão racial, étnica, né? Ela ainda não contempla essas diferenças. Então, os desafios em relação às interseccionalidades, eles estão todos postos para nós hoje em cima da mesa, né? E a gente tem que encarar isso com muito mais profundidade do que a gente tem feito hoje, né? Simplesmente dizer que as mulheres negras sofrem mais violência que as mulheres brancas porque são negras, porque é muito mais do que isso, né? Muito mais profundo do que isso. Era isso para a gente começar. Obrigada. Tá ótimo, Vânia. Eu acho que a gente pode passar para a Priscila e depois para as questões, né? Pode ser? Priscila também. Boa. Vamos nessa, vamos nessa. Tá, se precisar pode ir 30 minutos, não tem problema não. Tranquilo. Eu vou indo, vou marcar aqui o tempo, mas eu queria muito ouvir, enfim, perguntas, questões, dúvidas. Então, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês da SOBAB, me sinto em casa. É isso, né? Eulina foi minha formadora no Internacional, então vocês já sabem do afeto, do carinho, na Lúcia, a Lorena, que eu conheço tanto tempo também. Então, enfim, Lucineide do grupo está aqui, enfim, estou em casa. E Vânia foi uma grata surpresa. Uma amiga, quando viu que eu ia fazer atividade com ela, amiga, eu cito ela no doutorado todinho. Eu, ai, meu Deus. Então, vamos lá. Eu vou estar trazendo aqui um caminho que envolve a minha prática clínica, mas também a minha vida, que está construída, né, dentro do Nordeste brasileiro. Parece que a violência ela faz parte do nosso cotidiano de uma forma quase que recreativa, né? Então, assim, falar sobre violência para a gente é falar de como essa violência participa do nosso cotidiano
quando Vânia termina colocando para a gente que é muito mais profundo, é porque a gente está falando de um lugar que está estruturado da gente desde a invasão que foi feita aqui, e a gente não teve um mínimo de escolha sobre isso, a gente sofre os impactos e vai atualizando a forma de violência continuamente. E para a gente falar da estrutura e como essa estrutura afeta a nossa escuta, o nosso olhar, o nosso sentimento, as nossas relações, as nossas emoções e sensações nas relações interpessoais. Então, é um mergulho também profundo em como o nosso corpo foi formado, de onde ele vem, como ele foi construído, né, com as falas, com as vivências. E aí até chegar também nesse lugar da escuta clínica, do fazer, e do lugar que eu gosto sempre de registrar, que é do esperançar. Então, também sou filha da lógica paulo-freireana, que é o que, de repente, dá a sustentação para dar essa continuidade. Eu queria trazer 3 palavras que Vânia trouxe no processo, que foi dominação, controle e violência, né? Esses 3 lugares, eles são muito presentes em nós, não vindo de fora, mas muitas vezes construídos em nós, na forma como a gente aprendeu a se envolver e se relacionar. Como eu estou falando num grupo hegemonicamente de mulheres, e foi ótimo, Vânia, trazer assim, quando você chega no movimento feminista, uma das primeiras perguntas que se colocam é: quando foi que você sofreu violência? Qual foi sua primeira violência? E eu me lembro que eu disse: não, eu nunca sofri violência assim, não tenho nenhum registro para dizer que eu fui violentada sexualmente, um abuso, um estupro, que fica muito nesse lugar. E aí, com o tempo, e aí quando eu digo tempo, foram anos, eu fui me dando conta que sim, eu sofri violências e abusos. Abusos esses que passaram em minha volta, e aí o corpo, sabiamente, aprendeu a não registrar e não lembrar desses abusos, porque eu precisava continuar, porque eu precisava viver. Então, a minha potência de vida, ela não permitiu ficar só naquele lugar de dor. Mas o quanto aquele lugar foi modificando a minha forma de relacionar com as pessoas em volta sem eu me dar conta. Felizmente, eu tive a bioenergética no meu caminho, e aí eu tive um processo formativo, que eu fui lidar com o corpo, fui lidar com dores, mas isso também foi um lugar que me impactou muito. Foi a maior parte das pessoas que eu conheço não tem acesso a isso. Elas nunca vão chegar a esse lugar que eu cheguei, não porque elas não querem, mas porque elas não têm condições. Então, algo que sempre me impactou e sempre me criou um horizonte em mim é de como a bioenergética chega às pessoas que não vão estar participando desse espaço porque não são da psicologia ou porque não são voltadas para a atividade corporal e fazer esse trabalho, mas principalmente porque é no corpo que essas diferenças e essas violências se instalam. E elas se instalam nesse lugar de inviabilizar. A dominação tem esse lugar de conter o corpo, de segurar a experiência, de segurar a emoção. Então, a nós que temos esse lugar, como a gente pode ir em busca de construir espaços onde as pessoas possam trabalhar o corpo, como vocês fazem no grupo, no movimento, mas principalmente ter espaços de escuta. E cada vez eu venho percebendo quantas pessoas estão sedentas de escuta. Não sei se agora, após pandemia, isso está ainda... nesse processo que a gente está vivendo, está ainda maior, mas eu venho percebendo ainda mais o quanto o local da escuta está sendo cada vez mais convocado a nós, e não aquela escuta reativa, que é o que às vezes passa, ou uma escuta que a gente viu na conferência, né, que é aquela que você fala um absurdo e ninguém escuta, mas é aquela escuta de realmente estar lá, disponível, ouvindo, podendo responder ou não, mas podendo dar algum tipo de retorno, se tocar, se emocionar. E aí quero trazer 2 exemplos, trazendo a fala de Olinda sobre o animal, do macaco, e aí me veio 2 animais, a abelha, que mata o macho, né? Então tem outra lógica também no mundo animal, né? E os cavalos marinhos, que é o símbolo do movimento trans, que um cavalo marinho que engravida é o macho. Então, assim, a natureza ela consegue envolver essa diversidade nossa. Por vezes, foi essa lógica que a gente construiu em nossa volta, que aí o patriarcado se instala, que aí o racismo ele se efetiva cada vez mais, e o lugar de classe.
Assim, eu não tenho uma construção dentro de nenhuma leitura específica da esquerda, mas entendo que o local de classe ele é determinante para os acessos e para a forma como as pessoas vão poder aprender a se cuidar, mas principalmente, inclusive, se dispor ao local de escuta, porque às vezes também dentro desse lugar, dominação, controle e violência, alguns lugares vão nascendo. Um deles que eu coloco muito destacado é a desconfiança. Desconfiança de que um processo, ou de que alguém vai se dispor a me ouvir. Desconfiança, por exemplo, que por vezes acontece, que eu escuto muito, essa branca não vai me entender, por exemplo, trazendo para esse local mais racial, não vai me ouvir, vai repetir, né? Porque por vezes esse processo também que é colocado em nossa volta, ele cria formas de adoecimento. Adoecimento esse que vai desde o enlouquecimento, né, que é o que a gente vê cada dia mais nos diversos formatos, mas também nas relações interpessoais, onde fica cada dia mais difícil saber se pode ou se não pode confiar, como é que eu posso confiar em alguém que eu não conheço. Então, tem um lugar também de continuidade, né? Não dá para eu começar uma ação e achar que ela vai trazer algo e vai mudar. Acho que o dado que Dana trouxe 40 anos, onde a gente está falando sobre isso para o tempo histórico é nada, né? Estou falando da minha idade. Então, assim, o tempo em que a gente está construindo ainda é o início de muitas atividades, né? Um outro ponto também que é importante colocar, que a questão racial está dada porque a organização do movimento negro arrombou a porta, quebrou as barreiras, né? E quebrou as barreiras com muita incidência, com muita força, com muita negativa de diversos lados, né? Então, construir a força que a gente está vendo hoje, e a gente está falando sobre isso em mais vezes, em mais espaços, foi porque a construção que veio do movimento negro, ela ganhou um nível de proporção que ela ultrapassou barreiras. E aí ela fura a bolha onde estavam determinados locais e acessa aos outros espaços. Assim também como a luta das mulheres sobre a nossa realidade. A gente não conseguiu isso porque alguém abriu a porta. A gente construiu isso com muita força, com muita incidência, com muita resistência, com muitas lágrimas, com muitas dores. E aí, a nós, na minha leitura do lado de cá, a gente tem um papel essencial nesse local, que a gente está falando de populações que estão com emoções contidas, guardadas, reprimidas, de uma história de vida. História essa que, por vezes, não é contada, não é permitida ser contada. Acho que é sempre importante colocar que, quando a gente está trazendo os dados e a gente vê que a hegemonia dos casos de violência eles acontecem com a população negra, é porque ele não é um dado, ele é uma afirmativa do Estado. O Estado ele se afirma continuamente na sua forma de atuação. Então, quando ele nega o acesso à população negra, quando um amigo meu falou uma expressão perfeita esses dias, do Ribeiro, que ele fez, quando eles destroem a trincheira de resistência, quando eles começam a matar as mulheres negras, eles não matam só as mulheres negras, eles matam, por vezes, famílias. Eles transformam uma realidade social que desagrega e vai criando um nível de violência que vai ficando cada vez mais enraizado, e a gente vai tendo essa sensação de que não está para fazer nada, que está tudo entregue, que acabou, quando é justamente o momento onde a gente precisa mais ainda se reafirmar e se constituir enquanto que povo, né, brasileiro a gente quer formar, quer trazer à tona, porque tem um projeto em curso, em nossa volta, que ele diz quem é que vai sobreviver, quem é que vai morrer, quem é que vai ter acesso, quem não vai ter. Na pandemia isso ficou bem explícito, porque ela democratizou a violência, né? Ela colocou para todo mundo uma violência que por vezes estava colocada para alguns, né? O escândalo, por exemplo, que a gente viu recente da empresa do plano de saúde, determinando quem ia morrer ou não, né? Aquilo ali acontece cotidianamente. A diferença é que aquilo ali ganhou uma proporção que a gente, opa, como assim? E não é à toa que genocida, que é a palavra que está colocando para o presidente atualmente, está tão em destaque, e os movimentos estão trabalhando para que ele seja julgado como um genocida, como um crime contra a humanidade, porque senão isso passa, né? Isso passa. Se depender dos nossos deputados, senadores aqui, isso tudo vai passar,
porque para eles o pacto narcísico da branquitude está muito bem implantado, para eles não precisa mudar muita coisa, muitas vezes é só um ajuste. Então, assim, a nossa necessidade de participação é de trazer à tona um lugar para que nosso povo possa falar, possa ser escutado, possa reconstruir, possa participar, mas que precisamos incidir em todos os campos, né? Em todos os campos, quando eu digo, quer seja o lugar onde eu estou hoje, Conselho de Psicologia, mas quer seja no condomínio do meu prédio, assim, sabe? Quer seja na rua, quer seja com a pessoa que presta serviços a mim em casa ou no consultório, enfim, as pessoas que estão em minha volta. Quando a gente fala isso sobre as mulheres, eu gosto sempre de lembrar assim, qual é o maior medo das mulheres? O maior medo que a gente tem. Primeiro que me vem é o estupro. Esse é o medo que me fica sempre mais destacado, porque para mim é a violência mais dura. E aí, quando a gente vai vendo isso nos movimentos, de um modo geral, isso é muito comum e muito presente em todas nós. O homem só vai ter esse medo se ele for para o presídio, porque aí é o tipo de violência que está instalada lá. Afora isso, não é um lugar que passa no imaginário dos homens, né? E aí esse lugar é bem importante da gente destacar, porque ele mostra onde é que está instalada a violência de gênero. Ela está diretamente no nosso corpo, ela não fala de outro lugar. E aí é importante colocar isso. Tem um exemplo de uma amiga que antes do processo de transição, ela contando que quando andava na rua, ela não tinha medo. No formato que ela estava anteriormente, que era no corpo masculino, ela não tinha nenhum tipo de medo. E quando ela consegue se entender enquanto mulher e passa pelo processo de transição, ela acessa um medo que ela nunca tinha imaginado que existia dentro dela. E ela faz, eu nunca tinha me tocado nisso. E eu estou falando isso de uma mulher com 30 anos, que fez a transição há 3 anos. Então, a maior parte da sua vida não foi nesse lugar. Então, o que é que leva a nós, mulheres, a estarmos dentro de um local de medo tão abissal, tão profundo na sociedade? Mas se a gente for ampliar, né, colocar isso, trazendo para as mulheres negras, a gente vai estar falando de um medo, mas por vezes a gente vai estar falando também de raiva, de ódio, de angústia, de rejeição, né? Então a gente está falando aí de corpos que vão ter que estar lidando continuamente com sentimentos e com sensações que por vezes inviabilizam a vida, impede a pessoa por vezes de sonhar, de criar, né? Então, como se inserir, como se envolver e como trazer à tona essas diferenças sem precisar também se perder na dor ou mergulhar na sua. Por isso que é tão importante, eu acho que mergulhar muito na nossa história, em quem somos. Gosto de colocar que esse para mim foi o local mais determinante, assim. Eu estou trazendo uma frase sempre muito presente, onde o racismo afetou a sua vida. Ah, mas eu não sei, nunca pensei sobre isso, será que eu sofri? Onde ele afetou, não estou falando nem se ele foi com você, mas como ele afetou a sua vida, a sua construção de vida. Que lado sua família veio? Ela veio lá do lado da senzala, ela veio do lado da Casa Grande, ela veio de fora do país, ela já estava por aqui. O que foi lhe formando em sua volta? Como isso chegou até você? E aí, por que eu trago isso? Porque esse lugar me ajudou a reconhecer lugares que antes eu não tinha observado, não tinha me dado conta, né? Não fazia parte do meu imaginário. E o racismo tem um lugar muito forte, que é de determinar quem são as pessoas, de ler, dar nomes, criar imaginários, né? Então eu olho para uma pessoa e eu vou dizer o que ela é, o que ela faz, vou imaginar locais para ela, o que é completamente diferente se a gente for colocar para as pessoas brancas. A gente, por vezes, não tem esse imaginário, ou tem para alguns. Né? No caso, na figura de um político, a gente olha, a gente tem o imaginário de um homem branco, de terno. Mas se a gente for falar de um catador da rua, a gente vai ter uma outra imagem dele, uma outra imagem desse corpo. Então, é no corpo onde estão colocadas as nossas diferenças, é no corpo onde está afetada, onde se apresentam todas as opressões, mas também é no corpo que está a potência, né? Então, o lugar da gente cabe quem sabe, que essa potência possa vir à tona, mas também a partir da nossa.
porque é nesse lugar também da gente se encontrar, da gente se reconhecer, da gente se perder, que a gente vai poder achar, quem sabe, uma forma e um caminho que faça sentido para mim e para quem está comigo, né? Também não vai ter uma fórmula única, esse também é nosso desafio, mas tem formas, né? Levar informação, eu acho que ela é uma unanimidade no mundo, porque foi a informação que fez a gente construir essas ondas de feminismo ao longo da história, foi a informação que fez a gente se dando conta de que as mulheres foram apagadas de muitos lugares da história, inclusive da psicologia, da própria psicanálise, de um modo geral, mas das diversas áreas. E se não for a gente que fizer isso, não vão ter outras pessoas. Porque o patriarcado não está interessado na história das mulheres. A gente vive uma realidade onde a gente tem uma sociedade que odeia as mulheres. Esse lugar, quando a gente fala, né, eu matei, desigualdade não é amor, que foi o tema da gente, né? Matei por amor. Não, na verdade, você nunca amou. Você tinha posse, você queria ter controle, você achava que era um objeto. Mas esse local do amor também precisa ser falado, né? O que é esse amor que se coloca? Gostei da linha que a Vânia trouxe, porque é isso, é uma linha toda arranhada, não está tudo brincado lá. Né? Tem George Stockman, uma vez teve uma aula falando quem é que pode dizer que no estuprador não tem amor? E aí foi uma confusão na aula, e aí ele começou a falar dessa ramificação da energia no corpo, e como chega, e como vai, e qual leitura aquilo vai ter para a gente. Então, assim, a gente está envolvida num emaranhado, que eu acho que a palavra que consegue falar mais sobre isso é a interseccionalidade, né, que é aquela que envolve, que imbrica a nossa realidade. Ela não é um lugar único, né, então ela está sempre lá se afetando por diversos lugares, mas como a gente pode trazer isso à tona sem se perder, reconhecendo na outra pessoa, criando espaços de acolhimento e de escuta, para que essas pessoas possam cada vez mais falar, mas não só elas, né? A gente também. Então, o aprender junto. Eu faço parte da redução de danos e um dos princípios básicos da redução de danos é aprendizado entre pares, e horizontalidade e respeito. Então, ninguém é maior do que ninguém. Esse espaço a gente vai estar sempre se formando junto, nesse olhar de aprender, né? Mas também de trazer à tona a minha experiência de como foi para mim. Se ela fizer sentido para outra pessoa, maravilha, né? Encontramos uma estratégia juntas. Mas é muito importante que a gente se dê conta de que podemos muito, né? Agora, a real que é um mergulho, né? Olhar como a violência das mulheres nos afeta, então é olhar para mim, né? Eu não tenho como ir para outro espaço, eu preciso olhar para mim. E, por vezes, esse é o nosso maior desafio, fazer as pessoas, né, poderem olhar para si. Eu acho que meu encanto na bioenergética é porque a gente está continuamente mergulhando nesse lugar de olhar para si. Né? Faz parte da nossa tarefa, faz parte do nosso trabalho. Mas a maior parte das pessoas não tem esse lugar instalado, constituído, e muitas vezes não permitido. Né? A minha presença, né, por muito tempo, muita gente no movimento social não sabia que eu era psicóloga, porque eu fazia tantas outras coisas. E aí, depois de um tempo, eu comecei a me afastar e dizer, gente, eu preciso trabalhar, eu sou psicóloga e tal, preciso fazer outras coisas. E aí, o quanto esse lugar me aproximou de pessoas que hoje chegam para mim e fazem, me indica alguém, eu preciso fazer terapia. Eu aceitei. E o quanto é difícil esse lugar chegar, principalmente para as pessoas que estão muito envolvidas com cuidado coletivo, participando de espaços, de lutas contínuas e diárias, né? Porque, por vezes, é isso, esse lugar ele vai lhe tomando, a problemática ela é extensa e absurda, ela está em nossa volta, mas ela não pode nos imobilizar. E aí é nesse local também a provocação para que a gente não sinta que não pode fazer nada. A gente pode fazer muito, ainda mais com, enfim, com a quantidade de materiais, de vivências, de conteúdos que a gente tem. Deixa eu ver. Desculpa aqui que eu me perdi, gente. Um outro ponto que eu acho que é importante deixar bem registrado é que Lorene chegou falando que gosta de criar palavras, né? Também gosto muito. E é muito importante que a gente observe e sinta o nosso discurso, que a gente tome cuidado com como ele foi construído em nossa volta.
porque ele foi construído bem diretamente para ser masculino. Então, não é à toa, quando a gente vai falar do todo, a gente fala eles, por exemplo, né? Eles ali, o grupo. E aí, um lugar que eu sempre provoco, em todos os espaços que eu vou, é falar no feminino. E aí, sempre que alguém vir perguntar algo, questionando, e aí eu falo, não estou falando de todas as pessoas aqui. Então, o feminino, para mim, engloba todo mundo. E é uma forma, principalmente nos espaços onde tem homens, de levar as pessoas a repensarem que não é uma letra que vai definir algo nelas. Não é esse lugar que vai definir a masculinidade daquela pessoa. Mas, às vezes, a mudança do discurso ela pode ser sutil para quem sabe provocar um outro lugar, né? E, às vezes, quem sabe até mudar algumas palavras, transformar o vocabulário, deixar ele cada vez mais popular. Então, sempre que tiver uma palavra que for mais elaborada, que distancie um pouco mais do popular, repensar essa palavra. Isso aí eu já estou falando mais para se envolver com trabalhos em grupos, com trabalho com coletivos, em movimentos, porque algumas palavras, por vezes, distancia. E quando ela distancia, aí a gente vai ter que trabalhar um outro lugar, que é a distância. Então, para a gente aproximar, a gente vai precisar repensar, por vezes, modos e práticas, e não que a gente vai jogar tudo fora, mas como a gente pode construir um novo com as pessoas com que tem. E aprender também, né? Eu acho que é o que é mais encantador e surpreendente, é aprender, assim, chegar perto de movimentos e coletivos de pessoas trans, você vai aprender muito, você vai aprender que, inclusive, você nem sabe entender o que elas estão falando lá, né? Mas, com o tempo, na disposição, você vai aprendendo, vai reconhecendo, vai entendendo o porquê daqueles lugares. Assim também, se você chegar num grupo de jovens usuários de drogas, de periferia, vai ter uma realidade, mas com o tempo também eles vão se dispondo e vão abrindo. Agora, é lógico que a gente vai ter que lidar com a violência, ela vai estar lá, né, em nossa volta. Meu primeiro trabalho, eu estava recém-formada, 25, 26 anos, fui trabalhar numa ONG com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E aí, quando eu estava indo embora, tinha uma menina que o nome dela era Priscila. E ela, né, teve algum nível de empatia comigo, mas primeiro foi uma raiva assim, que ela teve de mim. Ela ficava olhando para mim, ela tinha uns 12 anos, era uma menina negra, bem bonita, de cabelo cacheado, só que com a cara de brava, assim, bem brava. E aí eu cheguei e eu disse, olá, aí veio a Priscila, eu disse, eita, minha xará. Aí ela já olhou desconfiada, já não quis falar comigo, aí saiu. E aí passou o dia inteiro me observando de longe. Não falava comigo, não falava. E aí, quando eu fui embora, que eu saí, eu disse, minha gente, ela, cuidado, não dê as costas não, viu? Pode levar um tiro. Aí eu me virei e eu disse, mas rapaz, vai dar um tiro nas minhas costas. Eu disse, porque quem dá tiro nas costas é coisa de covardice, é cocó. Aí ela, eita, ela sabe. Aí elas começaram a rir entre si, né? E aí eu fui embora. Quando eu volto, no outro dia, tinha 3 bombons para mim em cima da mesa guardado. Isso era só para dizer que ela tinha me aceitado no grupo. E aí, essa experiência com essas meninas foi muito forte. Primeiro, que foi meu primeiro trabalho, mas o primeiro é de quanto o vínculo ele é um potencial terapêutico e curativo. O quanto ele... E a disposição desse vínculo também, né? Porque também não é simples. Assim, eu falando aqui agora, eu estou falando de uma experiência bem reduzida, mas no cotidiano, no dia a dia, ele exige muita energia. São cortes diários que a gente vai tendo no corpo, assim. Então, algumas experiências que eu fui tendo ao longo da minha história, uma delas foi o Atitude. Eu disse, o Atitude rasga de ponta a ponta, gente, assim, a nossa experiência. Porque são muitas dores, muitas violências. Então, não é um local simples, mas é um lugar é um local onde a gente aprende uma outra forma, inclusive, da gente ser, e de quem sabe cortar esses lugares tão enraizados dentro da nossa estrutura, né, que está no nosso corpo, de dominar, de controlar, de violentar, né? Esse olhar racista que foi construído em nós, que a gente não teve nenhuma escolha. A gente nasceu dentro disso e, quando viu, a gente estava lá reproduzindo piadas racistas, machistas, sem nem se dar conta. Nós, mulheres, não nos damos conta do nível de trabalho que a gente foi colocada durante a vida. A gente não tem, a gente só vai se dando conta disso fazendo, né? Esses dias saiu um meme que era falando, ai, que coisa mais bonita, o homem vira adolescente aos 40 anos.
E aí, um comentário abaixo tinha, vocês têm que ver eles na fase adulta aos 60. Então, assim, é para a gente ver o quanto, para nós mulheres, não é uma escolha, por vezes, as fases da vida. Tem muitas mulheres que não tiveram infância, não tiveram adolescência, e se constituíram e foram aprendendo a lidar com a vida com o que tinha, que foram colocadas para lidar com a vida, para cuidar de irmãos, né? Então, assim, anegadas, por vezes, a estudar, né? Eu tenho um exemplo da minha mãe, eu sempre olho para ela, se ela tivesse tido condições de estudar, possivelmente ela seria uma grande empresária, assim. Ela tem um tino para o negócio de uma forma muito rápida, né? E ela fala muito, ela fala, meu pai me tirou da escola para cuidar dos meus irmãos, meu pai me tirou da escola para cuidar dos meus irmãos. Então, isso era a realidade da época, né? A única que estudou foi uma tia, mas que não quis muito, ela olha para ela com inveja, ela teve lugar de estudar e não estudou. E aí, na experiência comigo, que é o que eu digo, a primeira feminista que eu conheci foi minha mãe, ela dizia, você vai estudar, não dependa de homem nenhum, não vai ficar em tal lugar, você precisa, não vai lidar com isso. Ela dividia as tarefas dentro de casa, que era muito no lugar de dizer assim, você não vai ser menos do que eles em nada, você vai ter as mesmas oportunidades. Mas depois de um tempo eu fui me dar conta que eu tinha um nível de cobrança dela ainda maior, né? Porque ela queria que eu não fosse aquela mulher que não pôde ter oportunidade. Então, o quanto para a gente é sempre exigido lugares que a gente não teve escolha, mas que, ao longo do tempo, ao longo da nossa construção, com a possibilidade de nos cuidarmos, de olharmos para si, podemos construir, sim, outros lugares. Então, a gente precisa construir mais, se abrir mais, caminhar mais, colocar nossos corpos em outros lugares. E é isso, tem muita gente precisando, disponível, precisando conhecer, né? Precisando conhecer. Tem gente que não acha que esse lugar é possível. Como assim eu vou chegar naquela clínica, naquele lugar, vou ser atendida por alguém que vai me atender uma vez por semana, né? Que vai me dar um tempo da sua vida para me ouvir. Muita gente não acredita que isso é possível, isso é impressionante. Então, como a gente levar isso para mais pessoas e como quebrar essa lógica que está em nossa volta de violência estrutural. E aí o que a gente tem, né? A gente não está lá em cima, a gente não manda na estrutura, mas a gente está embaixo. E embaixo somos a maior parte. Então, se a gente conseguir construir mais laços e aprimorar nossas tecnologias sociais de vida, a gente tem como sim fazer muita coisa. Que eu acho que é isso que a gente vem construindo e tentando fazer aqui. Acho que por aí, gente. Tá ótimo, Priscila. Muito obrigada. Bem, acho que a gente podia começar agora a conversa, mas deixa eu ver aqui. Tem uma questão, eu vou começar porque foi a primeira pessoa que colocou aqui, pela Lorene, que colocou uma questão para a Vânia. Você quer falar, Lorene? Sim, então vá. Eu achei que não ficou bem elaborada a forma como eu escrevi, prefiro perguntar, Vânia. Tá bom. Eu tenho uma curiosidade, né, a partir acho que talvez até do pensamento clínico, né, que assim, como nós mulheres podemos, a partir da maternidade, da educação de homens, né, ou da sociedade como um todo, começar a mudar esse esquema, porque eu acho que a violência, e eu vou falar nós, porque eu sofri isso, assim como a minha mãe, a minha avó, e eu conheço a história. A minha avó foi proibida de estudar, de aprender a ler. O pai comprou livros e trouxe professor só para os filhos homens, né? E ainda disse, tu não precisa ler porque só para escrever carta para namorado, né? E sabe como a minha avó aprendeu a ler aos 14 anos, sozinha, com as primeiras cartas de namorado, porque o irmão dela lia para ela e ela decorava as cartas, assim ela aprendeu a ler, né? E felizmente eu tive esta mulher, me criou, né? Essa avó foi que me criou, e assim, ela me despertou o gosto pela leitura e pelo estudo, que eu estou aqui com 63 anos estudando, né? Então, assim,
eu estou contando um pouco dessa violência que está na minha raiz, né? Mas para dizer que a minha avó modificou alguma coisa quando ela me contaminou com uma saída, né? E a pergunta é essa, porque o que eu sinto muitas vezes é que o discurso vai muito para a vitimização, que é verdadeira, eu não estou negando a vitimização, mas eu sinto um pouco de falta de uma virada disso, né? A partir de nós mulheres mesmo, né? Que não é só com a lei, eu diria, mas nós somos mães destes homens que estão vindo e destas mulheres que reproduzem isso, né? Então, a minha pergunta é nesse sentido. E é para as duas, tá? É tanto para a Vânia como para a Priscila, tá bom? A transformação social ela vai ter que passar pela educação, né? E pela educação das crianças, né? E da forma como nós nos relacionamos com a maternidade, né? Nós mulheres, como nos relacionamos com esse lugar da maternidade, né? Com o ser mãe, com o educar. E a transformação que nós temos que fazer para que essa educação ela não seja uma reprodutora dos estereótipos sociais que são muito potentes e que são muito presentes na nossa sociedade, né? Essa separação ainda de que menino não chora e a menina chora, o menino não chora, né? A menina é frágil, ela precisa ser protegida, e o menino ele é aquele que ainda tem que ser o valente, né? Ele não faz o trabalho doméstico, porque esse é o papel da mulher. Isso ainda é uma divisão social, né, muito clara dos papéis de homens e mulheres na nossa sociedade, que tem a ver com o patriarcado, né, que tem a ver com a construção, né, de uma sociedade que vem com a construção de uma sociedade capitalista, que precisou separar o público do privado, estabelecer claramente os papéis sociais de homens e mulheres para poder ter controle sobre o papel dos homens na produção, na reprodução econômica, né? Na produção de bens, e o controle sobre as mulheres, inclusive sobre o seu corpo e a sua capacidade de reprodução, né? E esses estereótipos, eles estão todos presentes aí, né? A gente viu eles serem muito reavivados, né, em anos recentes, apesar de toda a construção que a gente tem feito para enfrentar isso e dizer, né, hoje um movimento muito crescente de falando das mulheres na política, as meninas nas áreas, né, das engenharias, das chamadas ciências duras, né, as mulheres nas áreas da informática, da matemática, uma valorização, alguns programas atraindo as mulheres as meninas para esses lugares, para que a gente possa romper, né, essas caixinhas de dizer que mulheres devem ir para as áreas que estão relacionadas à saúde, ao cuidado, né, e continuar reproduzindo esses estereótipos, enquanto os homens vão trabalhar com as grandes questões da humanidade, né, as descobertas, os cientistas, revendo, então, esse apagamento também que Priscila falou, né, que foi apagando as mulheres da história, né, da história mundial. E para trabalhar com isso, nós fizemos aí alguns esforços no campo da educação, né, de trabalhar na educação formal, inclusive a desconstrução dos estereótipos de gênero. Mas foi justamente de onde veio a principal reação, né, dos movimentos conservadores quando começam a falar de uma ideologia de gênero, né, que estaria aí ameaçando essa estrutura social, né, que estaria embaralhando os limites entre o ser homem e o ser mulher, mexendo com a sexualidade, né, liberando que qualquer um pode ser o que quiser, de uma forma bastante violenta, inclusive, né, com relação ao que é gênero, ou o que a gente faz com esse conceito para entender a realidade, né? E nós tivemos, nesse movimento conservador, né, a gente viu aí reavivar alguns estereótipos
primeiro no governo Dilma, né, no fim do governo Dilma, com toda a violência política que a Dilma sofreu, né, com base no gênero, né, mostrando ela não só como uma presidenta incapaz do papel, né, mas todos os memes e todas as piadinhas que foram geradas, que tinham a ver com a sexualidade feminina, né, e colocavam sempre ela numa condição bastante vexatória, né, do ponto de vista da sexualidade, questionamentos com relação à sexualidade dela, reforçando, então, né, o que deveria ser o ideal de mulher na sociedade. Aí nós tivemos o Temer, não é? Com a sua esposa, que era a mulher recatada e do lar, né? De novo, reforçando ali, né, o papel da primeira-dama. A Dilma não tinha um primeiro-damo, né, para acompanhá-la, mas o Temer tinha uma primeira-dama que, além de tudo, era jovem, era muito bonita, né, era uma modelo, era recatada, era uma mulher do lar, ela não trabalhava. O Bolsonaro, ele tenta fazer isso com a Michelle, né? Mas a Michelle não colou bem no papel da dama recatada e do lar, porque ela tem uma história, né? Uma história que é pública e que um pouco mancha esse lugar. Mas os estereótipos todos, eles foram reavivados. E o que é mais impressionante para mim é quando, mesmo dentro do movimento feminista, a gente vê alguns desses estereótipos, dentro de alguns grupos feministas, a gente vê alguns desses estereótipos sendo reforçados quando há uma certa uma visão da maternidade, né, como algo que é sublime. E usando o corpo da mulher, né, da mulher grávida, como no Dia das Mães aí tinha um meme circulando no Facebook que era a importância, né, da gente cuidar da mulher, porque a mulher é o primeiro meio de transporte para o homem chegar à Terra. E isso circulou em Facebook de mulheres que são defensoras, se dizem feministas, enfim, né? O feminismo é amplo, comporta todo mundo que queira entrar dentro dele, de mulheres que se dizem feministas e defensoras dos direitos das mulheres e colocando a mulher como um meio de transporte, ou, quando não, uma casa. É a primeira casa que você tem quando você chega na Terra. Então, isso está tão presente, né? Nós vamos precisar ainda de tanto trabalho para desconstruir esses estereótipos, né? Pela educação formal, pela educação informal. É um projeto de Estado, né? E agora eu acho que mais claramente está colocado para nós como é um projeto de governo, né? As ações que a gente vê emanando desse governo através do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, ele tem esse projeto político, né? De usar estes estereótipos como modelos mesmo, modelos conservadores, né, de colocar as coisas todas no seu devido lugar, né, de manter esse status quo da dominação masculina e da hegemonia, né, desse poder, que é também branco, né, que é hétero, né, e que está preocupado em fazer uma preservação desta família como instituição, como base dessa sociedade, que é uma sociedade capitalista, que é uma sociedade patriarcal, racista e desigual economicamente, né? Isso hoje é um projeto de governo. Isso está muito claramente colocado, né? Entre as coisas que eu estava lendo hoje à tarde, eu estava relendo esse livro da Bell Hooks, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Tudo sobre o Amor. É um livro encantador. Bom, ela né, fantástica. E esse livro é encantador, porque ele é muito provocativo, né, sobre o que a gente conhece sobre o amor. E num dos capítulos, ela diz que dificilmente a gente vai encontrar na sociedade alguém que diga que é contra a gente combater a violência contra as mulheres, que legitime hoje a violência contra as mulheres.
né? E diga, não, deixa acontecer, acaba com lei, né? Dificilmente alguém faz esse discurso. E se a gente pensar no nosso governo hoje, né, a violência contra as mulheres, ela não deixou de ser uma pauta política. Ela é uma das poucas pautas políticas da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Mas isso não quer dizer que este governo ele queira enfrentar a violência contra as mulheres, porque ele reconhece que isso é uma violação de direitos humanos, e que as mulheres têm o direito a viver sem violência. Ele mantém a pauta política da violência contra as mulheres porque você precisa proteger as mulheres porque elas são a base da família. Então, para você poder manter essa estrutura da família, da instituição familiar, né, religiosa, inclusive, você tem que proteger a mulher da violência, porque a única coisa que desestabiliza a família é a violência contra a mulher. Se você mata a mulher, você desestabiliza a família. E foi assim que, mesmo antes de 40 anos, né, já desde o final, do início do século passado, as poucas vezes em que a violência contra as mulheres no Brasil emergiu como um problema social e político, foram porque os homicídios de mulheres, os chamados crimes passionais, começaram a atingir níveis na sociedade, né, e começaram a chamar a atenção, níveis que começaram a colocar em risco o projeto social e político que estava sendo criado nesse país, né, uma sociedade burguesa, uma sociedade avançada, economicamente, né, sustentável. Nesses momentos, a violência contra a mulher chamou a atenção e alguém falou, não, peraí, está saindo do controle, isso vai ameaçar a família, isso vai ameaçar a estrutura que nós temos. Foi aí que se mexeu com as leis, né? Foi aí que se tomou alguma providência para que essa violência fosse contida. Até que nos anos 80, finalmente, né, na reconfiguração social que a gente vivia mundial e numa agenda de direitos humanos, essa violência ela ganha um outro lugar, né, nesse discurso político. Mas a educação, né, de novo, o acesso à informação, a capacidade da escuta, de dar o lugar para o outro falar, né, sobre si, eu acho que tudo isso se combina com uma estratégia que nós temos na qual nós temos que investir, trabalhar mais e descobrir como trabalhar para poder superar essas desigualdades. Não é uma tarefa nada fácil para nenhum de nós, né? Para nenhuma de nós, né? Em nenhum dos lugares que a gente esteja, porque nós fomos criadas muitas vezes assim, né? Lorene teve a sorte de ter uma avó, né, que facilitou a ela, né, uma outra história. Eu fui criada num lar em que meus irmãos não faziam nada dentro de casa. Eu era a única filha, né? 2 irmãos mais velhos, eu a caçula, embora eu tenha sido extremamente mimada por ser a única mulher e caçula, eu fui aquela que aprendeu todas as tarefas domésticas. Meus irmãos não aprenderam. E quando aprenderam, foram criticados. Aprenderam e fazem, fizeram e fazem. Fazem bem, mas criticados por fazerem, né? Não tiveram reconhecimento de que aprenderam a fazer. Porque eu fui criada num modelo extremamente tradicional, né? Se conseguir quebrar o modelo, pois não sei por quê. Tânia, você me provocou com uma fala e eu queria puxar aqui, tá? Quando você disse que hoje a gente está vendo mulheres com posições na ciência e tal, e não mais nos lugares de cuidado, para mim, eu não vejo nisso um avanço. Te explico. Porque eu acho que o avanço verdadeiro seria a valorização do cuidado, né? Eu tenho estudado o conceito de cuidadania, né? E é uma ética, uma ecologia dos cuidados, onde sai a ideia do lucro, né? E da produtividade do centro, e entra no centro a ideia de cuidar um dos outros,
né? Então, é uma provocação, tá? Eu tenho certeza que você não vai pensar muito diferente de mim, mas eu aproveitei para fazer isso, porque eu já fui muito de valorizar essa ciência como algo superior mesmo, né? E eu acho que a superioridade está exatamente nessa condição de cuidar que vai transformar a violência, né? Acho que a violência vai conseguir diminuir a partir de uma valorização do cuidado de um para com o outro e de um para consigo mesmo, né? Sim. Não, eu concordo com você. Eu também, eu não estou super valorizando essa participação, até porque eu acho que estar nesses lugares hoje, né, ainda tem exigido muito das mulheres estarem ainda na condição da lógica patriarcal, Masculina. né, masculina, porque, na verdade, se nós estamos conseguindo conquistar novos espaços, hoje, na configuração que nós temos de sociedade, é porque os homens estão cedendo, mas eles continuam a dizer onde nós podemos estar. E quais de nós podemos estar? E qual o discurso nós podemos dizer? Porque toda vez que se tenta subverter um pouquinho esta ordem, o que nós recebemos em troca é violência. Tanto que cada vez mais nomeamos as diferentes formas de assédio que estão colocadas aí, né? E todas as formas de constrangimento que se passa, né, para conseguir chegar a algum lugar que é um lugar ainda masculino, né? Então, não é só uma valorização do cuidado, né? Mas eu acho que a gente só vai avançar mesmo quando cada um de nós, né, homens ou mulheres ou o que formos, nós pudermos desempenhar na vida social, nas nossas relações, aquilo que de fato queremos, né? E podemos ser com as nossas habilidades, com alguma liberdade, com respeito, principalmente, né? Pelas nossas escolhas. Sem valorizar mais né? Um tipo de atuação ou de papel mais do que o outro, para que a gente possa quebrar essas hierarquias, né? Porque as hierarquias, elas também fazem parte dessa estrutura, né? De uma sociedade capitalista, né, que vai atribuindo valor a determinados lugares sociais. É esses valores que a gente tem que desconstruir, né? Acho que Clarissa está querendo perguntar, eu poderia falar, depois eu falo. Está sem som. Ok, é que eu tiro o som aqui também. Eu acho que, de uma certa maneira, a Vânia e a Lorene acabaram no diálogo, contemplando, mas eu gostaria de então, trazer, né, talvez para aquecer um pouco. Já fui em tantos lugares com a conversa, a gente já veio a Chimamanda falando, já várias coisas, mas eu vou no que era inicial. Eu percebo, né, no consultório, realmente, assim, eu também já sofri, quem não sofreu, né, uma violência, não tenho, acho que uma pessoa que não sofreu, mas eu vou trazer um pouco do que eu que eu percebo no consultório, que eu acho que a Priscila chegou a dizer também, né, que normalmente eu vejo a violência já geracional, né, eu vejo mulheres que viram a mãe sofrer ou sofreram dos irmãos, dos pais, algum tipo de violência, e isso se reproduzir nas relações que vêm, né, e muito machucadas também, né, muito desconfiadas, e aí, ao mesmo tempo, que estão nisso quando vão se relacionar e acabam tendo relações que também são violentas, também são humilhantes, né? Ficam humilhadas, né? E aí uma coisa que eu notei também e que tem, e aí eu vou trazer porque tem me afetado muito, assim, tem me tocado muito as mulheres que acabam de ter filhos, né? Estão vulneráveis, normalmente sem rede, porque hoje a gente tá estão morando ou a família mora em outra cidade,
Essa situação parece que... E aí não é uma violência que vai na delegacia, porque não é dita, né? Não tem... E elas ficam numa situação de extremamente vulneráveis. E aí até uma confusão, talvez seja essa pergunta, né? Passam por desprezo, por o seu trabalho é menor, você poderia ter feito mais, né? E, enfim, né? Aí foi me passando esses lugares, assim, sabe? Essa parte geracional, essa parte quando a vulnerabilidade aumenta, né? E aí a dificuldade de sair dessa relação por não ter rede e como que esses lugares vão sendo usados, assim. Era um pouco essa questão ou esse comentário que eu queria trazer, que tem me tocado aí na clínica. Clarice, eu gosto sempre de colocar que a rede somos nós. Assim, acho que também tem um lugar da gente se dispor a ser essa rede. Quando a gente fala de maternidade, a gente vai estar falando do maior trabalho do mundo, mais invisibilizado. Junto a ele é o trabalho de dentro de casa, né? Aquele trabalho das tarefas cotidianas e diárias. A maternidade é um ponto em questão que eu acho que seria só um tema só para esse lugar, porque é onde se estrutura e se consolida. Ontem, essa amiga que falou de Vânia, inclusive, que está escrevendo doutorado, acabou de ser mãe. Aí ela disse que deixou o bebê em casa e tirou leite, deixou com a avó. Aí ela, amiga, todo um rolê. Aí ela disse que quando tirou o leite, que ela olhou assim, ela fez, isso aqui é a mais-valia. Aí ela fez, esse lugar aqui, ó, meu corpo, o leite é a mais-valia. Tome aqui, deixe e siga. E o quanto isso é forte. A gente está falando da reprodução humana, mas a gente está falando de um corpo e que foi colocado e que a ele cai toda uma expectativa de educação, de formação, de como vai ser essa criança, de quais os caminhos dela, mas por vezes a gente esquece da sociedade que está em volta. Trazendo um pouco da fala de Lorena anteriormente, um dos maiores medos das mães feministas é quando tem um filho homem, né, do sexo masculino, vamos colocar assim, e do que vai ser esse homem. Ela faz todo um histórico feminista que pode ser destruído por um filho. Ela vira uma brincadeira entre as feministas, mas é porque nada garante, né? A sociedade, ela vai formar essa criança também junto. E a sociedade, quando a gente fala, é todo o espaço onde essa criança for ocupar, e a gente está falando da escola, a gente está falando da família paterna, dos amigos, de toda uma rede, de como a gente diz que esse mundo vai ser formado. Então, é muito delicado e cuidadoso que a gente não coloque um peso ainda maior nessa maternidade, porque são nossos corpos que lidam com essa maternidade. Né? A nós que tem um papel na vida de um filho, pode ser um papel central, inicial, mas ele vai ser construído por muitos outros, inclusive, por vezes, por esse lugar muito bem estabelecido. Né? O patriarcado ele não está aí à toa, ele tem uma construção muito bem estruturada, ele não está aí à toa junto com o racismo e com o capitalismo, porque eles trabalham muito bem juntos. Se tem um lugar onde a interseccionalidade deu certo, é nesse caminho aí, capitalismo, racismo, patriarcado. Para a burguesia, ele está funcionando. Eles estão produzindo a mão de obra, eles estão tendo a riqueza e as pessoas continuam brigando entre si, se acotovelando em busca por um pedaço de osso, né? Trazendo para o dia atual. Mas a nós, que, vamos dizer assim, nessa escala de diferenças sociais, é como se a gente tivesse alguns degraus em alguns momentos acima, mas outros a gente está abaixo. Depende do momento, da situação. Se você estiver dirigindo numa BR à noite e o seu carro quebrar, possivelmente você vai ter um medo que vai permear todas as mulheres que a gente conhece. É um medo de ficar sozinha numa estrada, de não saber o que é que pode acontecer. Então, é um lugar que vai mexer com a gente, vai trazer confusão, porque é isso, né? Está tudo bem estruturado dentro da gente, a gente foi construída por uma lógica, e a gente está trazendo à tona uma outra lógica. Inclusive, há um tempo atrás, as mulheres eram colocadas como inimigas, né? Brigarem entre si, né? De desconfiarem, de achar que, né? A outra quer pegar o marido, traição, muito nesse lugar. E a gente tem isso há um tempo histórico muito pequeno, de começar a mudar isso, de construir um olhar, né? Com a outra, de não apenas de desconfiança, de será que ela não pode estar junto comigo também, ter outra relação, ter outros pares. Então, o nosso encontro também ele é muito potente,
porque ele vai permitir com que a gente olhe e reconheça em nossa volta histórias parecidas, próximas, distantes, mas que se a gente for afunilando e aproximando, a gente vai ver que as violências que estão dadas, elas estão para todas nós. A diferença é como elas vão nos afetar. Para algumas, ele vai afetar desde a primeira infância, tá? Não vai ter escolha. Para outras, ela vai afetar com a falta de acesso, vai mexer com o adolescente, vai ser com esse formato de trabalho. Então, vão ser as escalas que a gente vai vivenciando. Mas, quanto mais a gente se debruça e vai olhando para como nossos corpos foram construídos e foram sendo lidados na sociedade, a gente vai vendo que a rede que precisa fazer somos nós. Né? Se uma mulher tiver um problema com o filho, ela vai ligar para outra em busca, por vezes, de orientação. Ela vai falar com a mãe dela. Se ela tiver um medicamento, ela vai em busca de outra mulher. Se ela precisar viajar, fazer algo, ela vai em busca de outra. Porque, por vezes, é o local mais fácil de se ter um mínimo de empatia, por vezes. Né? Se a gente for falar isso, por exemplo, e aí eu estou falando de mulheres de modo geral, mas se a gente for falar isso, por exemplo, das mulheres negras, e aí, esse acho que é o lugar mais primoroso que eu venho vendo, é quanto mais essa rede se forma, mais a gente entende que precisa olhar para isso. Vou dar um exemplo da morte de Miguel, o menino que morreu aqui em Recife, do prédio. E se não fosse o movimento de mulheres junto à mãe de Miguel, aquele caso ia passar despercebido. A gente estava falando de uma luta de uma pessoa que era empregada de um prefeito de uma cidade do interior com uma mulher que estava lá fazendo serviço enquanto a madame estava fazendo as unhas, né? E esse caso também ganha repercussão, primeiro também para ele estar na capital, porque se fosse numa cidade mais afastada, não tivesse um movimento tão próximo e organizado, poderia passar despercebido. E aí ele foi de um nível tão grande, né, de horror no meio de todo o processo da pandemia, que ele furou a bolha. E aí, não é à toa que hoje, por exemplo, a defesa, né, da Sari coloca muito, não tem nada a ver com racismo, isso que aconteceu, foi um acidente, foi uma fatalidade. E aí a defesa estruturou muito bem para colocar que o racismo ele nega o olhar a criança. Ele nega. Se fosse uma criança da mesma idade, mas fosse uma criança branca amiga dela, possivelmente teria um outro formato de olhar. E é nesse lugar que a gente está falando, é a forma de olhar, a forma de escutar. Né? E para nós, nos foi tirado essa forma de olhar e de escutar. Então, por vezes, e não foi tirado à toa. Né? Nos hospitais, as mulheres negras, quando vão ter filhos, elas demoram mais a tomar os medicamentos que aliviariam a dor, por exemplo. Porque tem um mito dentro da medicina que elas aguentam mais dor, que é um mito que veio lá do processo da escravização das pessoas, onde as pessoas aguentariam determinados tipos de batida, de chicote, de apanhar, e que vai se ramificando, vai se construindo, e quando vê isso vira cultural. Quando vê a gente está reproduzindo na fala, sem nem se dá conta, e a gente está lá reproduzindo. Então, é um lugar que vai exigir muito da gente, porque ele vai exigir que a gente desfaça lugares. E não é simples de fazer lugares, ainda mais quando a gente aprendeu eles. Né? Meu pai me ensinou isso, minha mãe, meu tio, minha avó, né? Mas tiveram coisas que não foram legais, que ensinaram a gente, não foram coisas saudáveis, fazem parte de um processo histórico nosso, mas que gosto também de colocar que ele é muito prazeroso de você também se libertar disso, sair desse lugar, sabe? Quebrar, inclusive, uma repetição familiar, né? Não precisar continuar naquele modelo e, por vezes, a posição, né? Às vezes a gente vira uma figura chata, né? As feministas, lá vem ela com esse papo feminista de novo. Mas é isso, não dá para deixar passar determinadas coisas, né? E aí não dá, na minha frente não dá. E aí hoje eu tenho tios e primos que ficam em silêncio. Eu disse, que ótimo, aprenderam a me respeitar, pelo menos. Então, se é o silêncio que você consegue dar, maravilha, continue assim. Mas na minha frente você não vai poder falar determinadas coisas, não vai poder, enfim, colocar seu ódio para fora, porque você acha que pode, que deve, que isso é liberdade de expressão. Não é. Liberdade de expressão não é violência, não é ódio, enfim, isso é ódio. E aí a gente vai ter que dar os nomes, né? Se for, e aí virar figura chata também não é legal, né? Então a gente também vai aprendendo a lidar com isso, enfim, aos espaços, enfim. Mas também de quebrar, por vezes, um processo que está ali a vida inteira. Eu sempre fui assim, a síndrome de Gabriela, né?
Então, não precisa, a gente pode quebrar e construir outras formas. Pessoal, está super ótimo, mas eu estou um pouquinho preocupada com o horário, não sei se vocês querem ir um pouquinho mais ou... Também, né? Porque amanhã tem muita gente que trabalha também. Podemos parar por aqui, por enquanto, e continuaremos outros encontros. E é um tema para um workshop, viu? Com Tem certeza. muita coisa, nossa. Eu só queria dizer que tem um ponto de encontro, né, que eu adoraria poder desenvolver mais aqui com Priscila, e eu acho que uma outra oportunidade para a gente aprofundar isso, que é quando eu termino falando de uma mudança de paradigma no Brasil, né, quando a gente diz que as mulheres não são vítimas de violência, mas são pessoas que passam por situação de violência e que precisam ter acesso às ferramentas para sair dessa situação. E Priscila começa a fala dela ressaltando a importância da escuta, porque só vai ser possível a gente dar ferramentas, né? Criar as ferramentas e dar as ferramentas adequadas para desconstrução dessa violência, né? E para que cada mulher possa se apropriar daquilo que lhe é mais adequado, no momento que lhe é possível, para sair dessa situação. Se aquele que está ajudando, aquela que está ajudando, for capaz de escutar o que essa mulher está dizendo. Porque ao escutar, a gente está dando direito à fala, né? A gente está valorizando a fala, a gente está valorizando a experiência, está visibilizando essa situação, né? E compondo esse social que está aí reproduzindo essa violência, né? Eu acho que aí as nossas falas, né, elas se encontram em algo que, para mim, é muito importante também, algo que eu tenho procurado estudar mais, porque eu tenho trabalhado muito com produção de material para quem atende mulheres, e não atende em delegacia ou no Poder Judiciário, mas atende nos centros de referência de atendimento psicossocial, né, onde a gente vai ter as psicólogas, as assistentes sociais, as advogadas fazendo orientação jurídica, e que precisam estar absolutamente disponíveis para escuta, para não entregar a resposta pronta de dizer para a mulher, não, aqui eu não posso te ajudar, você tem que ir para o outro serviço. Né? Entender até onde eu posso ajudar, no lugar onde eu estou, com os equipamentos, com os recursos, né, também que eu tenho, para que essa mulher possa ir construindo a sua saída. Então, só para deixar esse registro aqui, que eu achei que esse foi o ponto de... Assim, a gente teve vários pontos, né? Mas eu achei que esse ponto de encontro foi muito importante e para mim, também me deixou aqui várias questões. Obrigada. Parece que pensando só... desculpa. Só uma coisa, parece que faltou uma parte também, por isso que a gente poderia continuar outra rodada, que seriam os tipos de violência que a mulher sofre, que não são uma violência física, por exemplo, tão marcante. Porque eu acho que na clínica, pelo menos na minha clínica, eu ouço as mulheres se sujeitarem a determinadas situações que, ao meu ver, é uma violência, mas elas não sentem como violência. Elas não sentem dessa forma, e elas se sujeitam por uma sociedade que a vida inteira pregou isso, essa sujeição da mulher, e assim, achando que está tudo normal. E como a gente já se trabalhou bastante, a gente vê que isso é uma violência, mas não, quer dizer, eu tenho que escutar e então eu acho que seria muito importante ver essas violências mais sutis. Sim. A gente poder ouvir falar disso. Elinda, só um ponto, tem uma série na Apple TV, The Morning Show, que ela fala justamente sobre essa violência invisível dentro do meio jornalístico. Foi uma série, inclusive, em fatos reais.
E aí ela fala da estrutura de poder, de como as mulheres vão acessando melhores lugares no trabalho, e como a sexualidade, o local da sedução masculina e do poder vai estar lá presente. Ela traz alguns exemplos dessa violência silenciosa, e que o movimento feminista nos Estados Unidos, com o Me Too, conseguiu trazer à tona, né, e causar um pânico, né, nos homens dentro das estruturas de poder, porque todos puderam, de repente, se ver em algum momento. Mas eu acho que seria tema para outra conversa mesmo. Qual é o programa, Priscila? The Morning Show. É uma The série. Morning Show, uma série? Isso. Morning Show. Você Isso. viu essa série aonde? Na Apple TV. Apple TV? Vou botar Quem tem aqui iPhone, né, eu acho que consegue acessar, né? Quem não tem, não consegue, não é, Priscila? Ou eu tô enganada? Mas assim, a gente hackeia tudo, viu? Se Acho que precisar assistir de graça, acho que você pode assinar, né? tem no Ah, Extremil pode? também. Ah, tá. É muito boa mesmo, nossa, é fantástica a atuação. Priscila, dá para você colocar aqui no chat, por favor? Vou botar o link e o nome da série. Estou com a frase que você colocou, aprimorar as tecnologias sociais, não é? Sim. Quando a Vânia fala da escuta, a gente tem todos esses recursos, mas como a gente precisa aprimorar essas tecnologias, né? A partir da escuta, por exemplo. The Morning Show. Isso. Obrigada. Na Apple TV. Isso. E que a gente, olha, é tão simples assim, a gente fez um projeto na Renfa, era mulheres e drogas, aí a gente atendia mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres em situação de rua, usuários de drogas, e aí a gente se encontrava uma vez por mês num casarão, passava uma tarde, e foi um projeto que a gente conseguiu aprovar, a gente fez isso por 4 meses. Ontem alguém me falou e fez, quando é que vai voltar aquele curso Mulheres e Drogas? Era tão bom, a gente passava a tarde conversando, e aí um lugar, por exemplo, né, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Teve uma que me encontrou na rua, ela fez, eu sou feminista, viu? Eu tenho certificado. Ela não tem não, que ela não estava no curso. Então, assim, promover as pessoas acesso que para a gente é tão comum, um certificado, um lugar, né? Já passou, mas para algumas pessoas isso faz tanto sentido. Isso dá um local, né? Então, promover também espaço onde a gente dê locais às pessoas, tem aqui, você pode vir para cá, eu estou aqui disponível, você pode passar a tarde aqui, para a gente conversar, se ver, enfim, se reconhecer. É simples. Pertencer, né, Priscila? Poder pertencer, né? Isso, pertencer. Perfeito. Eu acho que eu só queria falar uma coisa, eu gostei bastante, e me fez lembrar uma situação de um atendimento que eu fiz essa semana, de uma paciente que ela assumiu um cargo dentro de uma empresa grande, ela saiu um homem e ela assumiu o lugar dele. E ela trouxe uma indignação muito grande porque o salário dela foi menor. Ela ficou sabendo que o salário dela, nessa proposta, era menor do que o salário que ele tinha. Então, ela trouxe isso com uma indignação, e claro, justa, né? Mas, assim, ouvindo vocês, me remeteu muito para essa situação das desigualdades, né, que a gente vai vivendo aí. Perfeito, Lucineide. Sabe quem fez também essa reivindicação? A jogadora Marta. Ela viu o salário de Neymar e ela disse que não vai colocar nenhum patrocínio na chuteira dela quando ela não chegar ao mesmo salário de Neymar. E aí a chuteira dela não tem patrocínio nenhum. E ela disse que era uma reivindicação porque ela não ia aceitar mais ter um salário tão inferior, mesmo sendo a maior jogadora de futebol do mundo. Então, a gente pode ser a melhor do mundo em qualquer coisa, a gente vai estar sempre abaixo dos homens. É fogo. É isso. Por isso que a nossa rede é nós. É nós. É nós. É isso, gente. Obrigada. Ó, eu gosto de ter um rap que fala assim, conservadores conservam dores. Então, que a gente conserve amores, outras formas
de viver e não de dores. De dores já basta que o patriarcado e o racismo e o classismo criarem em nossa volta. Que a gente crie outras formas, e palavras, e gestos, e formas. Com certeza. Obrigada a vocês, obrigada Priscila, obrigada Vânia, obrigada a todos que estiveram aqui. Uma roda muito produtiva que vai fazer a gente pensar e vamos pensar em outra já para o ano que vem. Obrigada, gente. Obrigada. Pra ajuda, gente. Obrigada, Obrigada. boa noite.